Maio de 1940. O coração da Europa batia em desespero. As temíveis divisões blindadas alemãs, uma verdadeira side de aço, haviam cortado a França ao meio e empurrado o corpo expedicionário britânico e as forças francesas para a costa. O cenário: uma pequena cidade portuária chamada Dunkerque. Cercados por 3 lados, com o mar às costas, mais de 300 mil homens se viram encurralados em uma bolsa que se tornava menor a cada hora. A derrota total parecia inevitável, um pesadelo prestes a se consumar nas areias frias do Canal da Mancha. O mundo segurava a respiração, esperando o golpe final. Do comando alemão, a sensação era de triunfo absoluto. O general Guderian, arquiteto da Blitzkrieg, pressionava suas unidades para o ataque final. Seus tanques estavam a meros 15 quilômetros da bolsa de Dunkerque. A vitória estava ao alcance dos olhos. Os canhões já podiam avistar o alvo. Mas então, no auge da investida, um sinal de rádio cortou o ímpeto ofensivo. Uma ordem direta do alto comando, endossada pelo próprio Führer. Parem, detenham o avanço. A incredulidade varreu as linhas de frente. Os generais no campo não conseguiam compreender. Era uma armadilha, uma estratégia que não enxergavam. Enquanto os blindados alemães paralisavam, um silêncio inquietante pairava sobre a frente de batalha. A razão por trás da ordem permanece um dos maiores mistérios da guerra. Hitler temia os pântanos de Flandres para seus preciosos tanques? Acreditava que a Luftwaffe, a Força Aérea, poderia terminar o trabalho sozinha? Ou foi um gesto político, uma tentativa de negociar uma paz com a Grã-Bretanha? As teorias são muitas, mas o fato é que a pausa foi o respiro que os aliados precisavam. Um respiro que se transformaria no que Churchill chamaria de milagre. E do outro lado do canal, uma operação desesperada nascia. A Operação Dínamo foi posta em marcha. Uma frota improvisada de mais de 800 embarcações, de destroyers da Marinha Real a pesqueiros, barcos de passeio e balsas de recreio, zarparam da Inglaterra. Homens comuns, civis, tornaram-se heróis anônimos, navegando em águas perigosas sob bombardeios constantes. Eles eram a última tábua de salvação para um exército prestes a ser aniquilado. Nas praias, a disciplina britânica prevaleceu sob o caos. Os soldados formaram filas impressionantes na água, esperando sua vez. A Luftwaffe atacava sem piedade, lançando bombas e metralhando as praias lotadas. A RAF britânica contra-atacava com fúria, travando batalhas épicas nos céus. Cada barco que partia carregado era uma vitória. Cada barco atingido, uma tragédia. A evacuação era um balete de horror e heroísmo, coreografado pela urgência. Dia e noite, a operação continuou. Os soldados, famintos e exaustos, lutavam não apenas contra o inimigo, mas contra o desespero. A visão da costa inglesa, um contorno distante no horizonte, tornou-se um símbolo de sobrevivência. A armadilha de Dunkerque, ironicamente, havia se transformado em um portal de escape. A ordem de parada, que parecia um erro colossal de Hitler, estava forjando uma lenda de resiliência que definiria o espírito britânico para os anos de guerra que ainda estariam por vir. Após 9 dias, o milagre se concretizou. O que era para ser uma operação para resgatar 45 mil homens, evacuou impressionantes 338 mil soldados. A Grã-Bretanha havia salvado seu exército. Eles voltaram derrotados, sim, mas vivos, e trouxeram consigo uma determinação feroz. Churchill, ao se dirigir ao parlamento, deixou claro: guerras não são vencidas com evacuações. Mas aqueles homens salvos formariam a espinha dorsal do exército que, anos depois, retornaria à Europa para libertá-la. A ordem que parou o mundo em Dunkerque permanece como um ponto de interrogação na história. Um erro estratégico? Uma manobra calculada que deu errado? Independente da razão, suas consequências foram monumentais. Ela não apenas salvou um exército, mas salvou a esperança. E provou que mesmo nas horas mais sombrias, a coragem de civis e a resiliência de soldados podem alterar o destino.
O milagre de Dunquerque não foi um ato divino. Foi forjado por homens comuns, diante de uma janela de oportunidade aberta por uma decisão inexplicável. E você, o que acha? Foi um erro estratégico monumental de Hitler? Ou havia uma lógica por trás da ordem de parada que a história não conseguiu capturar completamente? Deixe sua opinião nos comentários e debata com outros espectadores. Esta história tem muitas camadas para serem exploradas. Se você foi tocado por essa narrativa de resiliência e mistério, inscreva-se no canal Sombras Ilustradas. Clique no sino das notificações para não perder os próximos capítulos das grandes histórias da Segunda Guerra Mundial.